Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Tiago 4, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 3. Diz assim a Sagrada Escritura: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Amém. No Antigo Testamento, irmãos, nós acabamos de ler um salmo que nos mostra bem isso, o salmo de número 24, salmo de número 90, e tantos outros. No Antigo Testamento, havia inimigos físicos. Deus tinha escolhido para si um povo étnico, pessoas, um grupo de pessoas que inicialmente era o próprio povo de Israel. Este povo era o povo de Deus, era o povo para quem Deus falava e era o povo que deveria anunciar o Evangelho. Atacar esse povo era atacar o próprio Deus. É claro que eles viviam em um momento da civilização muito diferente do nosso. Quer dizer, diante das guerras que têm acontecido, nem sei se é tão diferente assim. Mas tudo bem, antes dessas guerras todas começarem, muito diferente do nosso, então atacar aquele povo era atacar o próprio Deus. Por isso você vê constantemente os salmos, os homens que escreveram, dizendo ao Senhor, pedindo a Deus proteção contra os seus inimigos, como a gente viu no Salmo 124, Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivos. Isso é a tônica de praticamente todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, há uma mudança muito drástica, que eu acho que talvez vocês já tenham notado. Vocês não percebem esse tipo de discurso no Novo Testamento. No Novo Testamento não há mais um povo étnico, apenas o povo de um país, de uma localidade, mas há a Igreja de Deus. E o que o Senhor mais foca nesse momento, e que é motivo das maiores lutas para a própria igreja, é ao que está dentro dela. Então, se no Antigo Testamento as maiores lutas daqueles irmãos, muitas vezes, eram pessoas que queriam tomar sua casa, roubar sua horta, atacar seus filhos, roubar os animais do seu curral. No Novo Testamento, aquilo que é a nossa maior fonte de luta está dentro de nós. É o nosso próprio coração. Hoje, raramente, nós vemos pessoas chegando às vias de fato para estar brigando. Eu acho que poucos de nós aqui ficam pensando assim, rapaz, eu tenho que tomar cuidado para não brigar fisicamente mesmo, com um colega de trabalho, com meu marido, com minha mulher, com alguém, Raramente a gente pensa isso, Mas nós temos lutas muito terríveis, irmãos. Nós temos dificuldades muito grandes com as pessoas. Isso tudo, diz Tiago, acontece no nosso coração. Ele começa perguntando, de onde é que procedem as guerras e brigas que há entre vocês? É como se ele estivesse dizendo assim, de onde é que você acha que vem tanta discussão que você tem com seu marido? De onde é que você acha que vem tanto desentendimento que você tem com um colega de trabalho? Você acha que isso vem de onde? E talvez a gente pudesse responder, do outro, é claro. De onde mais viria? É o outro que está brigando comigo. De onde mais viria, se não do outro? O Espírito Santo, usando Tiago, diz para a gente que tudo isso vem de coisas que há no nosso coração. Ele diz, olha, de onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Eu e você, irmãos, não temos mais que estar lutando fisicamente, porque tem pessoas querendo roubar nossa comida, querendo atacar nosso filho. É uma pessoa querida nossa, alguém que ande nos perseguindo na rua do nada, porque quer roubar o nosso carro. Essas coisas acontecem muito pouco hoje, não é a tônica da nossa vida. Mas o nosso desejo por conforto, por estabilidade, por tranquilidade, o nosso desejo para que as pessoas não invadam o nosso espaço pessoal, nos deixem em paz, é muito grande.
E as nossas guerras, inúmeras vezes, são travadas por isso. Porque nós não queremos, por exemplo, que alguém faça barulho na hora que você quer ler. Você mora numa casa, sei lá, com 5 pessoas, e você gosta de ler. Só que você tem dificuldade em se concentrar para ler com alguém falando, com alguém assistindo um vídeo do YouTube, com alguém fazendo algum tipo de barulho. E muitas vezes, daí é que vem os gritos. Não das pessoas que estão lhe incomodando, mas seu. Cala a boca! Ou coisa parecida. Muitas e muitas vezes é daí que vem. É isso que Tiago está querendo explicar para a gente. Ele está dizendo, olha, muito do que acontece conosco hoje, a maior parte das nossas lutas, é porque há desejos no nosso coração que nós entendemos que devem ser atendidos a qualquer custo. Tem que ser atendido. Porque se não for atendido, quer dizer que eu não sou respeitado. Se não for atendido, quer dizer que ninguém tem consideração a mim nessa casa. Ninguém tem consideração a mim aqui no meu local de trabalho. Porque senão não diriam isso. Porque senão não falariam aquilo. E quantas vezes nós nos chateamos, ficamos entristecidos por conta dessas coisas. E quantas vezes não brigamos. Irmãos, quantas vezes a gente já deixou, por exemplo, de falar com alguém porque essa pessoa nos deu um murro no rosto? Me diga, eu estou com 53 anos. Acho que a última vez que eu levei um tapa, eu era adolescente brigando com os meninos na rua. Devia ter 11 anos, 10, alguma coisa assim. Então já tem muito tempo. Não é de quando é que a gente deixou de falar com alguém porque alguém bateu mesmo na gente? Mas por que é que a gente deixa? Porque as pessoas talvez não tenham respeitado, da nossa perspectiva, aqueles desejos nossos, aquilo que nós entendemos, que elas devem respeitar, elas precisam respeitar, elas não podem me infringir isso, elas não podem pensar dessa forma e nem agir assim comigo. E aí, por conta dessas coisas, vem todas essas lutas. Mais do que isso, Tiago diz, irmãos, que para defender esses nossos prazeres, essas nossas vontades, e eu não estou nem falando de vontades ruins não, viu? Eu estou falando de vontades que são legítimas, que são boas. É óbvio que se você trabalha à noite, você vai precisar dormir durante o dia. É claro que você precisa de um ambiente que, no mínimo, te permita dormir. Porque se esse ambiente for muito tumultuado, for muito barulhento, vai ser complicado para você descansar, porque você vai ter que trabalhar à noite novamente, amanhã ou depois, ou vai passar o dia muito exausto. Então, essas coisas são naturais. O problema é quando eu e você entendemos que ou você me permite isso, ou você faz silêncio para que eu durma, ou o pau vai quebrar. Ou eu não quero saber de você, ou eu vou passar o dia todo bicudo. Entendeu? Ou alguma coisa vai acontecer se você não me deixar dormir. Se você não conseguir calar a boca das crianças, se você não ficar calado. Não são coisas que são ilegítimas, são desejos ruins. O problema é o quanto nós queremos essas coisas. Tiago continua explicando para a gente, falando ainda desses desejos, viu? Vejam, vocês cobiçam e não têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter, vivem a lutar e a fazer guerra. Para defender o quê? Aquilo que nós entendemos que é nosso por direito. Nós entendemos que se nós dois trabalhamos em casa, nós dois temos uma renda compatível. É claro que se eu pago isso, é necessário que você pague aquilo. Se você paga aquilo, é necessário que eu pague isso. Mas e quando não acontece dessa forma? Bom, eu não sei se o nosso casamento funciona. Nós dois ganhamos a mesma coisa, nós temos dívidas, temos contas, mas acontece que você só usa seu dinheiro da forma que você quer. E o meu dinheiro tem que pagar todo o resto da casa. Não sei se dá para ter casamento assim. É isso que ele está dizendo. É ruim você desejar que o outro contribua com as contas de casa? Claro que não, irmãos. É esperado. É o normal, né? Até porque se os dois trabalham, é normal. O que não é normal, por exemplo, é os dois trabalharem fora e o marido achar que as coisas da casa que tem que fazer é só a esposa. Não tem umas situações assim. Os dois trabalham fora. Os dois trabalham 8 horas por dia. Mas na cabeça dele, não sei por que cargas d'água, a responsabilidade da casa é só dela.
Não sei, ele usufrui da renda que ela traz, né? Mas não há contrapartida. E isso é estranho, mas não é motivo para que um casamento se desfaça, para que haja tanta guerra, para que haja tanta luta. É isso que Tiago está dizendo. Rapaz, se você entender que essas coisas que você pensa são boas e que você deve lutar e fazer guerra, você já extrapolou o limite. Você já passou o limite daquilo que é legítimo, daquilo que é louvável. Então pode ser que você inveje a vida de outras pessoas, a casa de outras pessoas, o comportamento de outras famílias, mas não conseguem ter. Não conseguem, simplesmente não conseguem. E infelizmente, irmãos, inúmeras vezes nós lemos esse texto apenas lembrando dos prazeres e que fazem guerra no coração do outro. Veja o que o texto diz: de onde, se não dos prazeres que estão em conflitos dentro de quem? De você, de mim e de você. Mas na maioria das vezes a gente só foca nos prazeres que estão em conflito dentro do coração do outro. Como é que eu e você vamos resolver o que está dentro do coração do outro? Entende que a gente não tem como fazer isso, a gente não consegue dizer assim, olha, eu vou ligar um botão aqui, eu vou desligar, e o outro que antes era uma pessoa grossa, mal educada, agora vai ser a pessoa mais gentil que existe. Não vai conseguir, a gente não consegue. Mas o que é que a gente consegue fazer? Pela graça e misericórdia de Deus, a gente consegue começar a lidar com essas coisas no nosso coração. A gente consegue orar pelo outro, a gente consegue conversar com o outro, mas enquanto eu e você vivermos a fazer guerra para que essas coisas, esses desejos que estão no nosso coração sejam satisfeitos, e mais uma vez eu volto a dizer, não estou falando de desejos ruins, não estou falando disso, estou falando de desejos naturais, legítimos, bons, é disso que eu estou falando. Mas quando eu e você começamos a fazer guerra por isso, aí, irmãos, nós estaremos realmente ofendendo a Deus e aos outros. Aí nós vamos transformar a casa num ambiente terrível. A nossa casa vai virar um ambiente terrível. E o pior, vamos continuar achando que é por causa do outro. O pior é isso, é sempre por causa do outro. A Escritura está deixando muito claro. Irmãos, na realidade é porque eu e você exigimos, fazemos questão e não admitimos que as pessoas não nos deem aquilo que nós entendemos que é direito nosso. É meu direito, então você não pode passar por cima disso, você não pode me negar, você não pode dizer que não vai dar, não pode. O Senhor Jesus pensa muito diferente de mim e de você. Ele vai um pouco mais além e diz assim, olha, se a pessoa não apenas lhe negar o direito de deixar você em paz, se ela ainda der um tapa no seu rosto, dê o outro lado. Entendem o que é o Evangelho? Dê o outro lado, é isso que ele está dizendo. Mas imagine se eu e você hoje, em pleno século XXI, se isso passa pela nossa cabeça. Imagine se isso passa pela nossa cabeça. A gente não quer sequer que uma pessoa, por exemplo, esqueça o copo com água no braço do sofá. Deixe um copo que está úmido em cima do armário da sala. Cara, quantas vezes isso é motivo de tanta guerra e de tanta confusão? Imagine alguém dar um tapa no nosso rosto e a gente imaginar de dar o outro lado. É por isso que o Espírito Santo diz para a gente que a gente luta, mas não consegue. A gente pede, mas não tem nada. E diz ele no versículo 3, pedem e não recebem, porque pedem mal. Porque na realidade, o que você quer é só esbanjar no seu próprio prazer. É só atender aquilo que você entende que é seu único direito. Beleza, eu não estou negando que seja seu direito. Não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que eu e você não podemos fazer guerra por esse direito. Não podemos, irmãos. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, pastor, se eu fizer assim, o que é que vai restar de mim? Quantas pessoas o senhor acha que vão passar por cima de mim em todos os lugares se eu constantemente não estiver gritando pelos meus direitos? Irmãos, quem nos garante que não vai ser assim é aquele que cuida de nós. Lembram do salmo que nós lemos no começo? Quando ele diz, olha, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado,
que o diga Israel. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Isso ainda é verdade. O Senhor continua ao nosso lado. Quando eu e você, irmãos, resolvemos, pela graça de Deus, calar essas guerras, essas confusões dentro do nosso coração, é o Senhor quem pode mudar o coração do outro e nos defender de qualquer pessoa que, por algum acaso, realmente queira nos fazer mal. Eu não posso. Eu não consigo mudar o coração do outro, fazer o outro pensar de uma forma diferente, mas eu consigo confiar em quem pode. Eu consigo confiar em Deus. Eu posso orar ao Senhor e pedir ao Senhor que realmente faça aquilo que eu não posso fazer, que mude o coração daquela pessoa, que converta, que o ajude a perceber que o comportamento dela não agrada nem a Deus e nem a mim. Isso eu e você podemos fazer. É verdade que isso não é uma fórmula para que a gente consiga tudo o que a gente quer. Tá? Não é. Enquanto eu e você estivermos neste mundo, irmãos, nós nunca vamos conseguir tudo o que a gente quer. Por dois motivos muito simples. Nada vai ser perfeito aqui. E o outro motivo, nem tudo que a gente quer é bom. Então a gente não vai conseguir. Tudo que a gente quer aqui, a gente não vai. Os nossos desejos não são completamente bons. Há coisas que nós desejamos que não agradam a Deus. E mesmo aquelas que são boas e que agradam a Deus, inúmeras vezes nós não vamos conseguir. Então precisamos ter noção disso e confiar os nossos direitos a Cristo. Confiar ao Senhor, irmãos. Isso é ser crente. Isso é ter fé. Isso é confiar em Deus. Dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que fosse dessa forma ou daquela outra forma, mas não tem sido. O Senhor sabe que é um direito meu ter o respeito da minha esposa, é um direito meu ter o amor do meu marido, mas isso não tem sido demonstrado da forma que eu acho que deveria. E eu preciso da ajuda do Senhor. Precisamos mesmo, irmãos, entregar esses nossos direitos ao Senhor e pedir a Ele a sua misericórdia para que nós possamos viver em paz com Deus e com os homens. Precisamos de verdade resistir à voz de Satanás, o inimigo das nossas almas, o acusador dos irmãos, que fica o tempo todo buzinando no nosso ouvido. Você vai deixar ele fazer isso? Você vai deixar ela fazer aquilo? Se ela continuar a fazer isso, onde é que vai parar? Se ele continuar a fazer isso, aonde é que vai parar? Você acha que ele vai lhe respeitar em algum momento? Não está vendo que ele não vai lhe respeitar? Quantas vezes, irmãos, o inimigo fica murmurando essas coisas nos nossos ouvidos e nos incitando à guerra, sabe, a tentar estabelecer a nossa fronteira, o nosso direito, dizer, olha, daqui você não passa, de jeito nenhum, aqui é o meu espaço pessoal, daqui você não vai passar. Eu e você temos um mestre e um Senhor, irmãos, que calou-se o tempo todo, constantemente. Quando o Espírito Santo escreve isso para nós, irmãos, ele não está escrevendo porque desconheça o que acontece, mas porque o próprio Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, experimentou todas essas coisas, irmãos, todas elas. No momento mais angustioso de sua alma, ele se coloca diante de Deus no jardim do Getsêmani, uma angústia tão profunda que tudo que ele queria era morrer. Aquele negócio ia ser terrível, terrível na vida dele. Mas o que ele diz é, Pai, passe de mim esse cálice, se for possível, se for a tua vontade. O nosso Senhor fez isso, irmãos. E ele foi toda a vida mais do que vitorioso. Mais do que vitorioso, irmãos. Quando o Senhor Jesus está sendo tentado no deserto, o texto diz para a gente que ele estava com feras no deserto. Mas os anjos do Senhor o serviam. O Senhor conhece o meu limite e o seu, irmãos. E Ele não está querendo que eu e você vivamos sob opressão. O que Ele está querendo é que eu e você vivamos em santidade. É diferente, né? Mas no mundo que nós vivemos hoje, no século 21, no mundo de tanto mimimi, né? Onde
acho que estamos todo mundo doente, e se não tem alguém, certamente vai ficar até amanhã, aonde certamente é provável que se a gente abrir um DSM, todo mundo aqui seja enquadrado em 3, 4, 5 páginas daquela. É sério, nesse mundo atualmente, a gente não pensa no direito de ninguém, né? A gente não pensa, por exemplo, em viver em santidade, mesmo se isso tenha algum custo pessoal para a gente. Mas essa é a proposta de quem é cristão. Algumas vezes, para vivermos em santidade, algumas vezes, para agradarmos a Deus, vai haver um custo pessoal, irmãos. Nós vamos perder alguma coisa, nós vamos enfrentar algum tipo de sofrimento. Não tem jeito. Mas foi assim com o nosso Senhor. Isso aconteceu com todos os profetas que vieram antes de nós. Isso aconteceu com os apóstolos. Isso acontece com todos os irmãos em toda a face da terra. Por que seria diferente comigo e com você? Que nós possamos confiar em Deus. Que isso nos impulsione mais à oração, a chorar aos pés do Senhor as nossas tristezas, né? A colocar diante dele aquelas coisas que nós gostaríamos que fossem diferentes. Ele resolve, irmãos. Ficar gritando para o marido, para o filho, ficar torrando a paciência de um ou de outra pessoa que nos dê aquilo que nós queremos, nem sempre resolve. Só gera mais raiva no nosso coração, só gera mais raiva no coração do outro. Mas eu e você podemos apresentar tudo isso a Deus, dia após dia. Eu e você podemos chorar diante do Senhor, aquele que realmente nos entende, e dizer: Senhor, eu tenho me sentido afligido por causa disso. Me ajude a lidar com isso, me ajude a lidar com essa situação, trate meu coração, trate o coração do outro. Enquanto isso acontece, enquanto nós nos apresentamos a Deus, nós vamos crescendo em comunhão com o Senhor. Nós vamos a cada dia pedindo a Deus que nos sustente e a nossa fé vai sendo aumentada. Vamos orar a Deus? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Marcelo, vem cá para você orar por nós, irmão, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que temos de estar aqui reunido nesta manhã, Senhor. A ouvir, ó Pai, a tua preciosa porção da palavra, Senhor, que ela possa realmente encontrar terreno fértil, Senhor, nos nossos corações, a ponto de que nós possamos proclamar que o Senhor cresça e nós diminuímos, ó Pai. Que a gente realmente entenda, Pai, o verdadeiro propósito de sermos cristãos, Senhor, de sermos servos do Deus Altíssimo, ó Pai, a ponto de negarmos a nós mesmos, ó Pai, abrirmos mão daquilo que nós, por muitas vezes, achamos ser o melhor, aquilo que nós, por muitas vezes, queremos, ó Pai, mas isso é servir a Cristo, Senhor, isso é servir ao Deus que é poderoso e santo, isso é o que nós devemos fazer, Senhor, que isso seja o nosso viver, que esse seja o nosso levantar, que esse seja o nosso andar, Senhor. Que as pessoas realmente vejam que somos nós, servos do Deus que criou céus e terra, Senhor. Aquele que entregou o teu Filho, Senhor, a morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Em nome de quem amamos nessa manhã. Amém. Vamos para nossas classes, irmãos?